Eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque a gente não tem muito tempo, e eu preciso partilhar com vocês algumas coisas relacionadas ao meu testemunho de vida, porque eu acredito que de alguma forma vai fortalecer a fé de vocês e auxiliá-los na vida cristã. Há 23 anos, agora em fevereiro, eu vou completar de vida ministerial. Há 23 anos eu tive um encontro pessoal com o Senhor, e praticamente há todo esse tempo eu prego a palavra de Deus. E normalmente quando as pessoas nos veem pregando assim, falando de Deus, elas acreditam que a gente consegue fazer isso pelo fato de ter tido uma boa estrutura familiar, uma boa educação, ter sido ensinado nas leis de Deus. Claro que isso acontece, mas comigo não foi assim. Como eu disse a vocês na apresentação da primeira pregação, toda a minha família é do sertão de Pernambuco, e a gente saiu de lá muito cedo. E a minha história de vida, ela já começou pela forma com que os meus pais se relacionaram ainda no sertão de Pernambuco. Então o que acontece? A minha avó, quando estava grávida do meu pai, ela tentou durante todos os 9 meses de gestação abortar, usando todos os métodos que ela conhecia na época. Só que o meu pai nasceu, ela não conseguiu matar a criança, a minha avó não quis, ele foi rejeitado e deu para uma outra mulher criar. Nossa cidade sempre foi uma cidade muito pequena, então é o tipo de coisa que na cidade fica muito grande, todo mundo sabe. A sua mãe de sangue, a sua mãe biológica, nunca teve nenhum contato com ele. Meu pai cresceu sabendo quem ela era e eles nunca tiveram aproximação. A sua mãe de criação, que deu a ele aquilo que uma mãe precisa dar, amor, carinho, afeto, respeito, criou ele muito bem, só que o meu pai nunca conseguiu retribuir afeto. E a mãe dele de criação, quando estava muito doente para morrer, já em cima de uma cama, pediu para ele um copo com água. Disse: Luiz, traz para mim, meu filho, um pouco de água, porque a sua mãe está muito doente. E o meu pai olhou para ela e disse assim: vai beber água no inferno. Ela, antes de morrer, olhou para ele e disse assim: Luiz, eu sei que eu vou morrer, mas antes de morrer eu vou te amaldiçoar. Enquanto você viver, você nunca será feliz. Ela acabou de amaldiçoar o meu pai e morreu. Então a história do meu pai era mais ou menos isso: rejeitado pela sua mãe biológica, amaldiçoado pela sua mãe de criação. Meu pai tinha algumas propriedades na nossa cidade, então ele era visto pelas pessoas como um homem que tinha uma boa condição financeira, digamos assim. O pai da minha mãe, o meu avô, sempre foi um homem muito interesseiro. Por que eu digo sempre? Porque até hoje, infelizmente, é assim. Então meu avô obrigou a minha mãe a se casar com o meu pai, porque ele achava que assim ele poderia ter acesso ao dinheiro do meu pai. A primeira vez que a minha mãe viu o meu pai foi entrando na igreja. Ela não o conhecia, ela foi forçada a se casar, ela era menor de idade, ou casava ou meu avô matava ela de tanto bater. Só que a minha mãe me conta assim que, mesmo se casando com meu pai, com um homem estranho que ela não conhecia, no convívio do lar, rapidamente ela se apaixonou por ele, porque ela dizia assim: Charles, seu pai era um homem tranquilo, calado, não tinha vício nenhum, uma pessoa boa, trabalhadora, e no convívio da casa a gente se deu muito bem. Só que meu pai disse assim para minha mãe: olha, a única coisa que eu não quero ter na minha vida é filhos. Acho por conta do histórico de vida, a questão familiar. E para minha mãe não foi uma notícia ruim pelo fato de que ela era uma mulher estéril. A minha mãe tinha um útero infantil, era uma mulher desenganada pelos médicos, era impossível ela conceber uma criança. Mas mesmo assim a minha mãe ficou grávida, sendo uma mulher estéril. E quando eu nasci, ela chegou comigo no colo em casa e disse para o meu pai assim: Luiz, nasceu, é um menino. A primeira palavra que o meu pai disse, ou as primeiras, foi: já nasceu essa desgraça. Então eu fui para o meu pai o motivo de desgraça dentro da minha casa. Depois que eu nasci, o meu pai se revoltou. Depois que eu nasci, meu pai começou a beber. Depois que eu nasci, meu pai começou a jogar e perder todas as propriedades que tinha em dívida de jogo. Nenhuma briga ainda no sertão de Pernambuco, ele tirou a vida de um rapaz em um bar. E a nossa família, o contexto familiar lá era igual de filme. Tinha a família dos Caetanos, que era a família maior, e a família dos Vieiras, que é a nossa família, a família menor. O meu pai matou um rapaz da família dos Caetanos. Então imagina, vira uma guerra em uma cidade dividida por 2 famílias.
Então a família dos Caetanos queria matar o meu pai ou qualquer pessoa que fosse, e a única forma que ele encontrou foi fugir da cidade, do estado. Nós fugimos da cidade, do estado, e fomos morar em São José dos Campos, Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Cheguei lá, eu era muito menino, com 3 anos, muito pequeno. Então a gente saiu de Pernambuco fugido, porque o meu pai foi ameaçado de morte. Chegamos em São Paulo, não tinha dinheiro, não tinha parente, não tinha amigo, não tinha nada. A minha família se organizou mais ou menos. Meu pai continuou bebendo, andar com más companhias, conheceu as drogas, se tornou usuário de drogas, se envolveu no crime. E naquela época o crime organizado não era faccionado na proporção que é hoje. Então quem liderava praticamente o tráfico na cidade, dominava o tráfico na cidade inteira. E o meu pai matou o traficante da cidade. Então ele se tornou o traficante de uma cidade. Hoje São José deve ter quase 1 milhão de habitantes. Na época uns 600, 700 mil habitantes, acredito eu. Uma cidade muito grande. E dentro da minha casa virou um lugar onde se recebia droga, preparava droga, distribuía para pontos estratégicos da cidade. Então eu cresci em um ambiente de drogadição, de tráfico, de crime. Meu pai não frequentava igreja, minha mãe passou a participar um pouco depois. E o meu pai frequentava terreiro de candomblé, umbanda, macumba, esse tipo de coisa aí. Eu não sei especificar direito o que era. E em uma dessas idas do meu pai a esses lugares, eu lembro que a minha mãe foi, eu era muito pequeno, fui junto e a gente era obrigado a participar disso. E meu pai passou por um ritual de fechamento de corpo, tinha umas preces lá, enfim, queimava a ponta de um punhal em uma vela de uma cor diferente e fez uma cruz em cima do peito do meu pai, no coração. Aquele rapaz deu aquele punhal para o meu pai e disse para o meu pai que a partir daquele dia toda pessoa que ele matasse, ele ia ter que furar o coração da pessoa com aquele punhal e beber o sangue da pessoa. E que ele não morreria por bala, só morreria por ponta de faca. Gente, só eu vi meu pai tirar a vida de mais de 25 pessoas. Eu vi o meu pai furar o coração e beber o sangue de mais de 25 pessoas. Eu estou dizendo das que eu vi. Meu pai era uma pessoa impiedosa que não amava ninguém, não respeitava ninguém, agredia a minha mãe praticamente todos os dias. A minha casa vivia cheia de prostituta, de droga, de bandido. Minha mãe tinha que se submeter a toda aquela sujeira, porque se fugisse, meu pai a encontraria. Minha mãe teve uma segunda gestação, a minha irmã, ele tentou abusar sexualmente dela, quando ela tinha 5 anos de idade. Minha mãe teve uma outra gestação, que com 7 meses ele deu um pontapé na barriga da minha mãe, ela perdeu a criança. Ou seja, em casa era uma bagunça. Meu pai apareceu em 2 programas em rede nacional. Apareceu no Linha Direta, os mais antigos lembram do Marcelo Rezende, que apresentava aí o programa, por ter matado um homem cortado em pedaços, queimado numa churrasqueira e enterrado no jardim de uma casa. Apareceu no Fantástico por ter tomado de 17 a 19 facadas no Carandiru e não ter morrido. Meu pai levava as pessoas que deviam droga para dentro da nossa casa, matava, cortava em pedaços. E eu com 11 anos ia para o fundo de casa com enxadão ocultar os restos mortais de pessoas que meu pai esquartejava. Não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 vezes que eu, criança, ia para o fundo da minha casa, cavar buraco no fundo de casa para ocultar os restos mortais dessas pessoas. Foram muitas vezes que isso aconteceu. Então a nossa casa era uma bagunça. Eu cresci no meio do crime, eu cresci no meio da droga. A primeira vez que eu usei droga foi o meu pai que me deu dentro de casa. Não foi na rua com as más companhias lá fora, não. Quem era responsável por me ensinar o que era caráter, dignidade, decência, foi quem me inseriu no mundo das drogas. Comecei a usar droga muito cedo, usei tanta cocaína que estourei toda a cartilagem do nariz. Eu era aquele tipo de criança que, por mais que reprovasse a atitude do pai, vivia mendigando afeto e carinho o tempo todo, né? Mesmo reprovando aquilo que ele fazia com a minha mãe em casa. Ou seja, minha vida era uma bagunça. Depois meu pai me deu uma arma de presente, e por vez ou outra eu saía com ele ou com o Carlinhos, que era amigo dele, para poder fazer cobrança de pessoas que deviam droga e não pagavam. E numa dessas idas e vindas, o meu pai cobrou um moço, estipulou uma data, voltou na data combinada, ele não estava, a mulher que atendeu, bateu na mulher, porque ela disse, olha, ele pegou o dinheiro que tinha e foi embora, e disse que se ficasse aqui seria assassinado do mesmo jeito. Meu pai, angustiado com aquilo, revoltado com aquilo, bateu na mulher, amarrou ela em cima da cama da casa dela, com uma criança de colo, pegou o outro filho dela de 8 anos e levou para um pasto. Nessa época eu morava na zona leste de São José dos Campos, em um bairro chamado Jardim Cerejeiras. Na parte alta de cima do bairro tinha um pasto, uma área verde,
O Carlinhos foi em casa e disse: Charles, seu pai está lá no morro, pediu para você levar a arma que ele te deu. Coloquei a arma na cintura, eu subi, quando cheguei lá, estava só o meu pai e o menino. Meu pai falou: cadê a arma? Eu disse: está aqui. Tirei a pistola da cintura. Ele falou: coloca a arma na cabeça do menino. Eu falei: não, pai, eu não vou fazer isso. Eu tinha 13 anos nessa época. Eu falei: eu não vou fazer isso. Ele falou: rapaz, eu estou falando com você, você coloca a arma na cabeça do menino. Eu falei: pai, eu não vou fazer isso. Eu entendi o que estava acontecendo, comecei a chorar, comecei a tremer. Meu pai colocou a arma dele na minha cabeça e disse: coloca a arma na cabeça do menino. E eu trêmulo coloquei. Ele falou: agora você puxa o gatilho. E sobre o peso de uma pressão psicológica, eu tirei a vida de uma criança de 8 anos. Aí você vai olhar para mim e dizer: Charles, você é um bandido. Eu não cometi um crime porque eu quis. Não foi um ato voluntário, não foi desejo meu. E mesmo sabendo que ele era meu pai, eu sabia que ele mataria a criança, mataria a mim, qualquer pessoa que fosse. Eu saí da cena do crime, eu voltei para minha casa, eu entrei num estado de depressão. Eu fiquei cadavérico em cima de uma cama. Eu mal conseguia comer, me levantava para ir no banheiro. E o que me manteve vivo foi o ódio. Porque eu passei a detestar o meu pai, odiar o meu pai. Eu não conseguia dormir, porque se eu cochilasse um pouco, vinha aquela cena na minha cabeça. Agora imagine uma criança de 13 anos, tendo sido obrigado a assassinar uma criança de 8, tendo que tentar dormir todas as noites e ter que ver a mesma cena todas as noites. Eu fiquei magro, quase morri. Quando foi passando aquele estado, eu fui tentando sair de casa para poder voltar à normalidade, fazer as coisas. Eu não conversava com meu pai, evitava ficar em casa no horário que ele estivesse. A gente já não tinha mais diálogo, mais nada. Um dia eu estou chegando em casa, primeiro cômodo de casa era a sala, ele estava assim de costa para a rua, porque a porta era meio que de lateral, ele estava de costa para a rua, eu fui passar como quem passa pelo corredor para entrar por outra porta da casa. Ele estava com a mão no batente assim, e tem esse espaço que fica do corpo, né, do batente da porta. Na sala de casa, minha mãe estava caída em uma poça de sangue onde estava a cabeça dela. Eu, com ódio do meu pai, com uma arma na cintura, e pensando: meu pai matou a minha mãe. Eu tirei a pistola da cintura, dei 3 tiros no meu pai, acertei os 3 tiros, ele caiu. Eu saí ali da cena, achei que ele ia morrer, foi internado, ficou na UTI, saiu da UTI e voltou para casa. Quando meu pai voltou para casa, eu não podia voltar para casa, eu não tinha completado 14 anos. Aí eu fui para São Paulo, morar na Barra Funda com uma madrinha minha. Se envolvi com um primo meu que era puxador de carro, já havia sido preso, roubava carro. A gente foi roubar um carro. No primeiro carro que a gente roubou, fomos pegos num cruzamento. Ele era maior de idade, já reincidente, voltou para a penitenciária. Eu ainda ia completar 14 anos, fiquei acho que 31, 32 dias na Diju, e fui encaminhado para a antiga FEBEM. Eu não fui para a FEBEM por homicídio, eu fui para a FEBEM por conta de roubo de carro. Quando eu fui para a FEBEM, eu passei, e aí isso eu posso falar, porque era algo que acontecia na minha época. Hoje, como é a estrutura da Fundação Casa, eu não sei qual é o método da Fundação Casa, eu conheço muito pouco. Mas do que eu vivi na FEBEM, eu posso dizer, porque foi experiência minha. Na minha primeira semana ali, eu passei por aquilo que na nossa época chamava-se de batismo. Era comum entre os meninos. O novato que chegava era linchado por aqueles que já estavam. Os agentes de pátio sabiam de tudo isso. Então passou por mim um menino, esbarrou 1, 2, 3 vezes. Aí a gente começou a brigar, separaram, porque eu fui linchado, né? Separaram a briga. Aí os agentes perguntou: quem começou o tumulto? Todo mundo apontou para mim. Aí os agentes de pátio tiraram toda a minha roupa, eu fiquei completamente nu. Me enrolaram por arame farpado, desde a tornozelo até aqui na nuca, com as mãos assim na cintura. E eu fui jogado dentro de uma cela chamada castigo. Eu fiquei 7 dias no castigo. Todo mundo que entrava lá pisava em cima do arame farpado para que entrasse no meu corpo. Colocava o arroz e o feijão no chão, urinava, defecava em cima e esfregava o meu rosto na merda para que eu comesse aquilo. Todos os dias pela manhã arrancava esse arame farpado e não era com delicadeza. Era até sair o couro do peito, das costas, das pernas. Eu tenho um corpo todo marcado. E nós éramos colocados no paredão da quadra para tomar banho de mangueira de bombeira. A água tem muita pressão, o sangue descia. Eu era enrolado de novo por arame farpado, jogado na cela. 7 dias o castigo. Depois que eu saí do castigo, eu fiquei extremamente revoltado. Mal conversava com as pessoas dentro daquele lugar, com ódio no meu coração. Se existia algum resto de esperança de eu ser diferente, acabou ali. Porque aquilo dali, eu posso dizer para você, eu não sei como é o inferno, mas deve ser bem próximo daquilo que eu vivi na FEBEM, porque aquilo é uma desgraça. Aquilo não conserta ninguém, aquilo não resolve problema de ninguém. E eu estou falando da FEBEM na minha época, porque eu não quero ser leviano de falar de uma realidade que eu não conheço hoje. Na minha época eu posso falar, aquilo era uma desgraça, aquilo era um inferno. Se você não soubesse roubar, você saía sabendo.
Se você nunca tivesse tido desejo de matar ninguém, você saía com desejo de matar as pessoas, você saía muito pior. E eu fui torturado dentro da FEBEM, saí pior do que eu entrei. Voltei para a casa da minha madrinha, depois de 1 ano e 2 meses que eu fiquei lá. Quando eu voltei para a casa da minha madrinha, minha mãe entrou em contato e disse assim: Charles, você pode voltar para casa porque seu pai não aguentou pagar pedágio e voltou ou para Pernambuco ou para alguma cidade, ele não está mais aqui. Mas eu sempre gosto de explicar as coisas. O que é pedágio? Vou falar de novo, a realidade que eu vivi. Para o tráfico correr na nossa cidade era assim. Tinha alguns, vou repetir a palavra, alguns não são todos, alguns é uma minoria. Alguns policiais civil e alguns policiais militar. Alguns que cobravam pedágio, ou seja, sabiam do tráfico, eram pessoas corrompidas. Então, para que o tráfico corresse livremente, a gente tinha que dar uma quantia financeira arrecadada pelo tráfico. Quando tinha uma denúncia, se era algum que já sabia, a gente deixava do jeito que estava. Se fosse alguma outra pessoa fazer a vistoria, a gente desmontava a estrutura. Eu não estou dizendo que a polícia militar ou polícia civil é corrupta, gente, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo, como em tudo, tem gente que presta e não presta. Na igreja é a mesma coisa. Tem padre bom e padre ruim, pregador bom e pregador ruim, trabalhador bom, advogado bom e ruim, isso tem todo, é ser humano. Só que o tráfico é assim, quanto mais você vai dando dinheiro, mais eles vão pedindo e chega uma hora que você não aguenta pagar. Meu pai, para não morrer pela mão da polícia, fugiu. Eu voltei para minha casa, quando eu voltei eu passei a ser cobrado pelas dívidas do meu pai. Aí eu cometi outro homicídio, e a vida foi. E se eu fosse falar para você o que eu tive que fazer para pagar dívidas que nem eram minhas, eu acho que não ficaria 10 pessoas aqui dentro, que você não suportaria ouvir o tanto de tragédia e de desgraça que eu fiz na minha vida. Eu vivi uma vida bagunçada, eu fui uma pessoa muito impiedosa, eu virei o reflexo do meu pai dentro de casa. Já não era aquilo que eu reprovava do meu pai, eu passei a fazer. Eu agredia minha mãe, batia em todo mundo, trancava o meu bairro, não deixava ninguém fazer absolutamente nada. Nada. Eu era o horror do bairro onde eu morava, no lugar onde eu estava. E andava alguns meninos comigo que faziam, viviam aquele mesmo tipo de vida, de bagunça, de gandaia, de corre mesmo, enfim. Aí apareceu na nossa cidade um menino chamado William. O William é um menino que nunca bebeu, nunca usou droga, nunca fumou, nunca foi para bagunça, nunca fez nada de errado. Pai, mãe, família estruturada, família organizada, assim, tudo certo na vida do menino. E Deus deu a ele uma inspiração de evangelizar bandido. Olha que coisa. Porque às vezes é assim, o cara que já foi bandido sabe como evangelizar o bandido. Pelo menos a via de acesso a gente sabe chegar. Para ele era uma coisa desafiadora. Só que ele tinha eu não sei explicar o que era, mas ele montou um negócio que chamava Ministério de Terço Paulo Apóstolo. Simples. Era um grupo de jovens que cesava o terço na casa dos outros. Tipo cenáculo nas casas. Tinha a partilha da palavra, o evangelho do dia, cantava uma música e no final, como todo bom carismático, comia até as panelas que tinha na casa dos outros. Era isso. Então, era isso. E os meninos que andavam comigo começaram a ir para a igreja. Foi um, outro, nós éramos em 4, 5. Daqui a pouco eu estava sozinho, todo mundo na igreja, os caras que eram do corre, tudo na igreja. O bairro chocado, porque, irmão, quando você fica sabendo que um cara ficou 12 anos na cadeia, saiu, foi para um terço e mudou de vida, o bairro fica chocado, tipo, como assim? E fulano está na igreja, o magrão está na igreja, o neguinho está na igreja, rezando, está escondendo, não, os caras estão na igreja. Aí as mães começou a pedir para os jovens nas casas, então eles rezavam terço, de segunda a segunda, e às vezes várias vezes no mesmo dia na casa dos outros, para atender todo mundo. E aí eu ficava sempre na frente da mesma casa, no mesmo banco, a casa não era minha, era próximo de casa. É aquela mesma estratégia até hoje. Pega um ponto de esquina, onde tem uma árvore que faça sombra, apaga a luz do poste, fica ali e coloca a droga a uma certa distância do lugar onde você está. Isso não muda não. Na esquina de casa tem o mesmo método, da varanda eu fico vendo os meninos no fluxo lá a noite toda. É assim. E eu ficava lá sentado, eu morava numa quebrada, favela, né? Assim, perto da linha do trem, a molecada descia, advogado descia, professora descia, não era só gente de tudo quanto é jeito, para buscar droga e subir, era o fluxo. A casa que eu me sentava na frente, num dia,
pediu para esses meninos fazer a oração. Aí entrou uns vizinhos, meninos que eu conhecia, cumprimentei, mas não tinha muito assunto mais, porque estava na igreja, eu não suportava gente de igreja. E eles entraram e eu estou ali na frente ouvindo a oração, um barulho na casa. Saiu uma senhora, parou na minha frente, eu de cabeça baixa, falou: jovem, vamos entrar? Eu falei: não, eu estou de boa. Ela falou assim: vamos entrar? Eu falei: não, eu estou sossegado, estou de boa. Ela falou assim: vamos entrar porque Deus tem algo para você. Eu falei: ah, Deus tem algo para mim? Ela falou: tem. Eu falei: também tem um negócio para a senhora. Eu fui, levantei, dei um tapa na cara dela. Caiu ela para um lado, Bíblia para o outro, eu fiquei invocado com convite. Eu falei: a hora que acabar a palhaçada desse negócio aí, eu volto para cá. Quando deu umas 10h30, eu voltei, todo mundo tinha ido embora, segui o fluxo até umas 4h30 da manhã. No outro dia, já no final da tarde, encontrei o Danilo. Danilo era um menino que andava comigo, fazia as mesmas coisas que eu fazia, que tinha mudado de vida. Chegou em mim e falou: Charles, você é louco? Você tem problema? Por que você bateu na mulher? Era só ter dito que não queria. Eu falei que eu não queria, ela insistiu. Era só ter saído, não precisava fazer aquilo. Eu falei: Danilo, ó, o negócio é o seguinte, irmão. Assim, ó, eu não quero que ninguém me convide para esse negócio de igreja. Eu não suporto igreja. E vai ser assim, ó, daqui para frente. Se alguém me convidar para ir na igreja, eu vou sentar o dedo. Traduzindo, eu vou matar. Aí ele olhou para mim e falou assim: vamos na igreja? Falei: rapaz. Falei: Danilo, você está de brincadeira comigo, velho? Falei: é sério, você vai me matar com o quê? Com terço, com Bíblia? Falei: meu irmão, fica de boa, velho, sai fora, segue sua vida. Ele falou: mano, como é que você vai dizer que não gosta de um negócio que você nunca fez? Eu falei: não estou afim, aquela coisa. Eu falei: irmão, vamos fazer o seguinte, se você parar de me perturbar, eu vou. E aí depois você não me troca ideia, eu não quero ser seu amigo, você não me convida, vocês nem olham na minha cara. Ele falou: beleza, se você for um dia, depois a gente nem se aproxima de você. Falei: combinado. Passou 1 mês e meio, quase 2 meses, eu fui. Só que assim, irmão, eu aprendi com meu pai, uma das poucas coisas boas, que assim, homem se mede pela palavra. Se você diz que você vai fazer uma coisa, você tem que ter palavra. Aí eu ficava com aquilo na cabeça. Eu disse que eu ia, eu vou ter que ir. Só que ao mesmo tempo que eu tinha esse princípio, eu era malandro. Então eu pensei o quê? Começa às 7, acaba às 9, eu chego 8h30. E resolveu o problema. Tipo, cheguei, dei uma passada, vazei e ninguém troca ideia comigo. Isso foi no ano 2000, mês de fevereiro. Cheguei 8h30 da noite, Avenida Barbacena, na casa do William, um bairro chamado Jardim Valparaíba. Entrei, primeiro cômodo que dava a porta de acesso era a cozinha, cumprimentei a mãe dele que estava lavando louça. Ele estava na porta que dá acesso para o quarto dele aqui, com violão sentado assim na cadeira, com violão em cima do joelho, bem no negócio da porta. Ele fez com a cabeça assim, porque estava dedilhando. Eu fui, passei por ele, os meninos, era um quarto pequeno, uma cama ali e um guarda-roupa. Tinha os meninos ajoelhados. Para eu ir para o outro lado, eu tive que pular os meninos. Pulei, sentei aqui na cama, encostei no guarda-roupa aqui. E o William tocando violão e os meninos ali. Aí ele falou assim: irmãos, vamos orar. Aí os meninos levantaram a mão, tudo ajoelhado, em círculo. E começaram a falar assim, se expressar, igual a gente reza. Eu já olhei e não gostei. Falei: mas como é que fala com Deus? Será que Deus é surdo? Que negócio esquisito. Aí tá lá e grita e um cuspindo na cara do outro, quase dando mãozada na cara do outro. Achei aquilo horroroso. Aí começaram a rezar em línguas. Bom, para quem nunca viu oração em língua, quando vê a primeira vez assusta. Hoje em dia é mais comum, mas há 20 anos atrás não era muito normal. A hora que começou a orar em língua, eu associei o barulho da oração em língua com o barulho do centro de candomblé que tinha perto de casa. Falei: rapaz, me enganaram, é o diabo que vai baixar aqui, não tem nada a ver com Deus. Aí eu pus a mão na cintura para procurar a arma, que foi que se o diabo baixar, eu arranco na bala. Aí eu desarmado, achando que o negócio era de macumba, que era o diabo que ia aparecer. Os meninos tudo ajoelhados, gritando, eu fiquei agoniado. Falei: esse negócio vai acabar, eu vou sair daqui, nunca mais eu volto. Aí o William viu que eu estava incomodado, falou: irmãos, vamos fechar os olhos. Só eu de olho aberto. Fechei porque na minha cabeça era assim: não quero ver essa palhaçada, fechei o olho. Estou de olho fechado, ele falou assim: fechado, mas sabe como é que é, né? Vamos imaginar Jesus na cruz. Na cozinha de casa tinha um Cristo de metal, cruz de metal e o Cristo de metal, como se fosse prateado assim de inox. Estou de olho fechado com aquilo na minha cabeça. Aí ele começou, dedilhando, a falar do sacrifício de Cristo na cruz. Começou a falar do flagelo, começou a falar das dores, começou a falar do Getsêmani.
Começou a falar do sangue derramado, da coroa de espinhos, no prego nas mãos e nos pés, na lança que transpassou o seu lado, do sofrimento de Cristo. A hora que ele foi conduzindo aquela oração, falando do sofrimento de Jesus, aquela cruz de ferro sumiu da minha cabeça. E apareceu um Jesus do meu tamanho, mais ou menos, em uma cruz gigante, amarrado assim nos pulsos, na canela, com a mão furada, pregada, os pés pregados, o corpo todo ensanguentado, respirando assim com muita dificuldade. E da cruz ele dizia assim para mim: eu morri para te dar vida e vida em abundância. Hoje eu sei que é um texto bíblico, na época eu não sabia. E quando eu vi a cena eu assustei, porque eu nunca tinha visto aquilo na vida. Quando eu abri o olho, eu vi de olho aberto a mesma coisa que eu via de olho fechado. Aí eu comecei a esfregar a mão na cara, porque eu queria ver outra coisa. Esfregando o olho, abrindo o olho, fechando o olho, eu vi a mesma coisa. Jesus sangrando, respirando pouco e dizendo: eu morri para te dar vida e vida em abundância. E aí o Ira começou a cantar aquela canção do Martim Valverde, Ninguém Te Ama Como Eu, que o Eugênio Jorge regravou. Cantou a música, aquilo foi entrando dentro de mim, foi me rasgando de dentro para fora. A lágrima caiu quente dos olhos e eu disse assim: Deus nunca vai aceitar uma pessoa como eu. Eu uso droga, eu já matei gente, eu já fui preso, eu faço bagunça na vida de todo mundo. Deus nunca vai aceitar alguém igual a mim. E sempre que eu pensava que Deus não ia aceitar, eu via na cruz ele me dizer: eu morri para te dar vida e vida em abundância. Dali de onde eu estava, eu só escorreguei da cama, ajoelhei, chorando e disse: se o Senhor é Deus, então muda a minha vida. Eu não rezei mais nada, até porque eu não sabia, chorava compulsivamente. Quando acabou a oração, os meninos tiveram que me segurar para me pôr de pé, porque eu chorei muito, estava fraco fisicamente. Os meninos falaram: olha, a gente vai te levar na sua casa. Eu falei: não, eu estou de boa, ninguém coloca a mão em mim, deixa que eu vou sozinho. Não, a gente vai, eu não quero saber de ninguém, sai fora, sai fora. Não, você gostou? Eu falei: eu gostei, está de boa, e fui saindo meio atônito. Naquela noite não dormi. No outro dia eu falei assim: eu não vou colocar o meu pé na igreja, eu não quero ir para a igreja. E aí voltei a tentar usar droga. Só que quando esticava uma carreira de cocaína, eu vi uma cruz. Quando eu fui desmontar e montar a minha arma, eu vi uma cruz. Aí eu falei: eu não vou para a igreja. Juntei uns meninos, falei: ó, tem um posto ali do lado da BR-116, no Vista Verde. Eu preciso ir para o litoral, para algum lugar. Vamos fazer uma fita num posto ali, a gente pega o dinheiro e mete o pé para Caraguá. Bora, bora. Juntei uns meninos lá, atravessamos a Dutra, porque BR sentido São Paulo, sentido Rio, posto de gasolina bem assim. Nosso bairro era alto, então o acesso a pé para fugir da fuga da polícia era mais fácil. Até a polícia chegar no bairro era 25 minutos. Então a gente fazia isso pelo mato rapidinho, não tinha na minha cabeça como dar errado. Chegamos lá, fomos no posto de gasolina, roubamos o dinheiro que tinha lá, estamos fugindo, parei no meio da Dutra, BR-116, vi uma luz assim, ó, que não era Jesus, era um caminhão mesmo, que eu parei no meio da BR. Aí eu vi, alguém me pegou pelo braço e puxou para o acostamento. Aí o menino que estava comigo falou: você é louco? Você quer morrer? Eu falei: vocês não estão vendo ele? Aí eles olharam para onde eu apontava e falaram assim: cara, que droga você usou, velho? Ele quem? Eu falei: Jesus. Os caras: Jesus? Aí os caras riu. Meu irmão, nós estamos fazendo uma fita, Jesus não vai aparecer aqui. Nós estamos roubando, a polícia está chegando, bora. Você está doido? E me pegaram pelo braço, subimos e tal. Os meninos pegaram o dinheiro, traduzindo, foram para o litoral, gastaram tudo, eu fiquei em casa. Porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Aí eu, preocupado com aquilo, voltei atrás dos meninos da igreja. Fui atrás do Danilo, dos outros meninos, falei: ó, está acontecendo isso, 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 narrei. O Danilo falou assim: cara, deu errado a oração. Eu falei: deu errado? Como assim deu errado? Ele falou: é, cara, então, teve um cara que também passou por esse processo e aconteceu isso aí. Aí a gente falou assim: ó, anda com nós uns dias que some. O cara não andou e o cara está internado, o cara ficou louco. Eu falei: meu irmão, você é doido? Você me chamou para uma reza que eu podia ficar retardado? Ele falou: é, cara, mas é. Falei: não, meu irmão, não quero isso aqui não quero ficar doido não, como é que eu vou fazer? Aí eu, com medo de ficar doido, comecei a andar com os meninos da igreja, ó, para você ver. Mas a estratégia dele era tudo conversa dos meninos. Aí me leva para a montanha para rezar, me leva para... Meu irmão, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Vila Tesouro, estava tendo um show do Valmir Alencar, antigo Vida Reluz, quermesse. Olha para você ver como é que eu era. A igreja, do lado da igreja, no pátio da igreja, uma quadra assim, de esporte, mas não era coberta. Um palco assim,
Valmir Alencar cantando, com a Antiga Vida da Reluz cantando, Deus imenso. Eu correndo atrás do moleque que tinha uns problemas comigo, ele entrou no meio da quermesse da igreja do show, tocando Deus imenso, eu peguei ele no meio da quadra e matei ele. Aí imagina, a primeira vez que eu pus o pé dentro da paróquia, correu o paroquiano, correu o padre, correu o coroinha, correu todo mundo. Porque os caras falaram, rapaz, se ele matou um cara na quermesse, ele veio pegar alguém dentro da igreja, porque esse cara não é de igreja. Aí eu falei para os meninos, tá vendo? Ninguém vai me aceitar na igreja. Todo mundo tem medo de mim, os caras Charles, mas tipo assim, você fez uma fita no pátio da igreja. Ninguém aqui está achando que você é de igreja, tá achando que você está procurando alguém. Aí nessa coisa de vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e eu com medo de ficar doido, e indo tudo quanto é reza, tudo quanto é terço, um dia, parece igual Paulo, as escamas caíram dos meus olhos. Eu entendi o que estava acontecendo, voltei para casa, minha mãe estava esfregando roupa no tanque, a gente morava em uma edícula de fundo assim, eu parei atrás dela e disse assim, mãe, eu não chamava ela de mãe, eu chamava ela de tudo quanto é palavrão que você imaginar, de nome feio. Quando eu disse mãe, ela largou a roupa, olhou para trás e disse assim, você me chamou do quê? Acho que ela pensou, que droga será que esse cara está usando, né? Eu falei assim, eu chamei a senhora de mãe. Aí ela com um ar de estranheza, falou assim, mãe, eu quero dizer para a senhora que eu tive uma experiência com Deus, que Jesus mudou a minha vida. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz a senhora sofrer. E quero dizer para a senhora que a partir de hoje a minha vida nunca mais será a mesma. Minha mãe levantou a cabeça para o céu. Minha mãe levantou a cabeça para o céu, as lágrimas caíram nos olhos. E ela disse assim, até que enfim Deus ouviu a minha oração. Irmãos, quem já usou droga sabe que droga inibe sono, ou quem tem esse problema com alguém da família. Às vezes no meio da noite, drogado, alcoolizado, eu queria levantar para ir no banheiro, eu tomar um copo com água. Minha mãe estava no pé da minha cama, porque nessa época ela já frequentava grupo de oração. Ela estava no pé da minha cama, ajoelhada, rezando o terço. E eu acordava e via aquilo e pensava, que babaquice. Até parece que eu vou para a igreja um dia, eu nunca vou colocar o meu pé na igreja. E sabe qual era a oração que a minha mãe fazia no pé da minha cama? A mesma, Deus, tira o meu filho das drogas e faz do meu filho um pregador do evangelho. E há 22 anos eu prego a palavra de Deus, porque eu sou fruto da oração dessa mulher. 22 anos eu prego. Então você está orando pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu neto, pela sua esposa, por alguém que você ama, não desista. Porque não existe nada que seja impossível para Deus. As pessoas do grupo de oração que a minha mãe participava, diziam para ela, Rosilda, você é doida. O Charles nunca vai ir para a igreja. Seu filho é maluco, ele tem problema. Para alguém igual ele, ou é cadeia ou é caixão. Só que eu aprendi nesse tempo todo que o diabo, o mundo das pessoas, pode decretar uma sentença de morte sobre a sua vida, mas quem dá a última palavra sobre nós é o Deus que fez os céus e a terra, não são as pessoas. Está todo mundo dizendo, não tem jeito, vai morrer, está acabado, não tem chance, mas só Deus pode dar a última palavra. Eu mudei de vida, eu pregava o evangelho e a minha mãe estava sempre nas primeiras fileiras me ouvindo a pregar a palavra de Deus, porque aquele que tinha dado dor de cabeça para ela, agora estava dando orgulho para ela, fruto da oração de uma mãe sofredora, que sofreu com o marido, que sofreu com o filho, mas que teve a oração de Deus atendida. Não tem nada que seja impossível para Deus, nada. Passou um tempo, comecei a rezar e pedir para Deus, Deus, não deixa meu pai morrer sem antes eu me encontrar com ele, porque depois que eu tentei matá-lo, ele nunca mais voltou para casa, a gente não sabia se estava vivo ou estava morto, aquela bagunça. Um dia meu avô chegou em casa, falou, Charles, encontrei seu pai lá na frente da igreja do Novo Horizonte, ele falou que quer te ver, marca, vô, quinta-feira, o encontro, marquei, 1h do horário combinado, que meu pai foi chegar, chegou atrasado. Do lado de baixo assim da praça tinha um ponto de ônibus, meu avô estava lá, meu pai desceu com uma moça que eu não conhecia, passou por mim, olhou no meu rosto 2 vezes e não me reconheceu de perto, sentou no ponto de ônibus, eu desci, tomei a bênção do meu avô, cumprimentei a senhora, ele sentado, eu bati no ombro dele e falei, e você, quem é? Ele olhou para trás e disse assim, parece que eu sou o seu pai, porque ele me reconheceu.
Meu pai estava 17 dias dormindo na rua, vivendo como indigente, porque tinha passado em Brasília, feito uma cirurgia de úlcera, fugiu do hospital, estava com perca parcial da memória, não se lembrava da minha mãe, não se lembrava da minha irmã, porque minha mãe teve outra gestação, não se lembrou de mim, das coisas que eu tinha feito com ele. Aí estava dormindo na rua, comendo na rua, vivendo do que os outros davam, como indigente. Eu falei: pai, faz anos que eu estou rezando pelo senhor. Ele falou: rezando? Falei: rezando. Ele disse: para quê? Eu falei assim: para eu poder te encontrar e dizer para o Senhor que eu quero te pedir perdão por aquilo que eu te fiz e te perdoar por aquilo que o Senhor me fez. Eu vi que ele ficou emocionado, eu pedi para rezar por ele, ele ficou desconfortável, porque a gente estava no lugar público. Aí ele disse: pode. Eu coloquei a mão nele, rezei por ele, arrumei uma casa para ele ficar, porque ele estava dormindo na rua, era só um quarto com banheiro, eu ia quase todo dia na casa dele, falar de Deus para ele, falar de Deus para ele. Quando ele já estava bem, com a saúde recobrada, ele olhou para mim e disse: filho, eu quero que você me arrume uma arma, porque eu quero tomar de volta tudo que é meu. Eu fiquei angustiado, chateado, me senti usado, saí daquele lugar, voltei alguns dias depois, comprei uma arma, coloquei dentro de uma caixa de sapato e enrolei no pano branco, porque quando meu pai me deu uma arma de presente, ele me deu uma pistola 380, dentro de uma caixa de sapato eu achei que era um par de tênis enrolado no pano branco. Aí, para retribuir a dádiva, eu fiz a mesma coisa, comprei uma arma, coloquei dentro da caixa de sapato, enrolei no pano, fui na casa dele e dei para ele. Ele falou: mas você não é da igreja, pastor, esses negócios? Eu falei: pai, eu sou da igreja, eu sou pregador, mas o senhor ainda é meu pai e eu lhe devo obediência. Por obediência, eu trouxe o que o senhor me pediu. Ele tirou o pano, abriu a caixa, olhou para mim com a cara mais brava do mundo e disse para mim: que palhaçada é essa? Falei: pai, o senhor me pediu uma arma para o senhor tomar de volta tudo que é seu, para o senhor poder se levantar. A única arma que eu conheço capaz de levantar a vida do homem, e a única que eu sei manusear hoje é essa. Eu tinha comprado uma Bíblia e colocado dentro da caixa de sapato. Meu pai disse: o que eu faço com isso? Eu disse para ele passou a mão na Bíblia, caiu no Evangelho de João, capítulo 8, meu pai era analfabeto, não sabia ler. Eu falei: deixa que eu leio e prego para o senhor. Eu li, preguei 45 minutos para o meu pai. Antes de acabar a pregação, ele ajoelhou chorando e falou: eu quero isso que você tem. Eu falei: então agora eu vou rezar para o senhor vai receber o Espírito Santo, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu coloquei a mão nele, rezei por ele, ele chorou, foi batizado com o Espírito Santo, nunca mais bebeu, nunca mais usou droga, nunca mais voltou para o crime, nunca mais voltou para o tráfico. Estava indo em algumas pregações comigo, muitas vezes eu dava esse testemunho, pedia para o meu pai levantar no meio da assembleia, para ele poder falar, para o povo poder ver. Aí um dia, meu pai me chamou e disse: olha, filho, tem um rapaz que me ameaçou por conta de coisas que eu fiz no passado. Falei: o que o senhor vai fazer? Se fosse outros tempos eu matava para não morrer, mas hoje eu prefiro morrer do que voltar a tirar a vida de alguém. Meu pai voltou para a mesma cidade, para o mesmo bairro, e devia para muita gente, tinha problema com muita gente. Então ele disse: olha, em outros tempos eu matava, podia fugir, podia matar, mas hoje eu não vou fazer isso. Se eu tiver que morrer em consequência do meu erro, que assim seja, mas eu não quero levantar a mão contra mais ninguém. Infelizmente meu pai foi assassinado, ele foi decapitado, arrancaram a cabeça do meu pai. No dia do funeral eu olhei aquilo, fiquei revoltado e fiquei pensando assim: eu vou matar quem matou o meu pai. Esse era o meu sentimento. O que me manteve na presença de Deus foi lembrar da última conversa, ele me dizendo assim: olha, filho, eu prefiro morrer do que matar, porque eu acreditei na palavra que você pregou para mim. Então, o sentimento que me dava era de que aquela evangelização tinha surtido nele algum efeito. Para a gente encerrar, para a gente rezar, que meu tempo está estourando. Agora no Sábado Santo vai fazer 5 anos que a minha mãe faleceu. Minha mãe morreu vítima de um câncer, eu já morando aqui em Minas, ela morando no interior de São Paulo. Eu vi muito pouco ela nesse tempo de tratamento, de quimioterapia, radioterapia. Eu estava numa missão na Bahia, na Sexta-feira da Paixão, me ligaram, há quase 5 anos atrás. A minha irmã disse: olha, a mãe está muito ruim, e disse que ela não quer morrer sem antes te ver. Só consegui voo no sábado de manhã. Quando cheguei no hospital, o Mateus, que está ali, que é seminarista, que estava conduzindo aqui, levou a minha esposa de carro para lá, para São Paulo. Quando eu cheguei no hospital, ela já estava em coma induzido, 12 horas desacordado, já estava praticamente morta, o médico havia dito. Eu segurei naquela gradezinha do lado e dei um grito bem forte. Eu disse: mãe, a senhora disse que não ia morrer se antes me ver. Abre o olho, mãe. Eu mal acabei de falar, eu senti a mão dela segurando na minha. Ela apertou muito forte a minha mão, abriu os olhos, olhou dentro dos meus olhos e deu o último suspiro dela, segurando na minha mão e olhando nos meus olhos. Ela não me disse nenhuma palavra,
mas eu entendi o que ela queria me dizer com aquele olhar. É um olhar que enquanto eu prego para você aqui, está na minha cabeça aqui te dizendo. É como se ela me dissesse assim: filho, vai até o último dia da sua vida fazendo aquilo que eu rezei para que você fizesse. É como se ela me dissesse: nunca deixe de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para mim não é uma questão de vaidade, irmãos. Pregar o Evangelho para mim é uma questão de vocação, mas é uma questão de honra, de obediência à minha mãe. Se você nunca viu um milagre na sua vida, você pode ter certeza que você está vendo um milagre hoje. Realmente era para eu ter morrido, não ter chegado nos 18 anos. Com o tipo de vida que eu tive, as pessoas que tiveram, ou foram executadas ou estão atrás das grades. Só que Deus colocou a mão sobre a minha vida, me levantou como pregador do Evangelho, e Deus me levantou por causa de você. Eu acredito que Deus levantou alguém do lixo como eu, da sujeira como eu, alguém imprestável como eu, alguém miserável como eu, alguém tão desgraçado como eu, para pessoas como você. Para que você, olhando para a minha vida, olhando para o meu testemunho, entenda que independente do problema que você está passando, não existe nada que seja impossível para Deus. Nada. Fique de pé.